Ele perdeu a memória, mas se tornou um deus com cartas demoníacas. Teruto é um perdedor feio, nojento e patético que acorda em um lugar estranho chamado Kyoto. Um robô estranho o recebe, mencionando que seu desejo se realizou porque ele derrotou o rei e agora está de volta ao mundo real. Teruto está confuso, achando que está em uma ilha gigante que parece um sonho. Ele se lembra que passou os últimos 2 anos lutando todos os dias contra oponentes em um jogo de cartas chamado Rebuild. E agora, Teruto finalmente consegue falar com o chefe, Higuma, que é um robô com apenas um cérebro digital. Higuma diz que perdeu seu corpo há muito tempo e tem observado Teruto. No entanto, Higuma quer tomar o cérebro de Teruto e colocar sua própria mente nele. Teruto se apavora e tenta fugir, mas o robô começa a persegui-lo. Depois de um tempo, Teruto escapa de um robô, mas acaba em um lugar chamado Neo Kyoto, onde encontra outro robô. O robô diz a Teruto que esta sala é como o cérebro de Neo Kyoto, uma cidade de realidade virtual criada por uma grande empresa. As mentes das pessoas estão conectadas a esta cidade quando dormem, através de cápsulas especiais, assim como na Matrix. Teruto descobre que costumava fazer parte deste sistema e acordar significa que ele está livre de... Ele fica bravo porque percebeu que toda a sua vida era uma mentira, e o rei que ele derrotou é na verdade o cérebro principal da cidade. A máquina leva Teruto para a unidade de controle central, onde ele vê Kika, sua irmã mais nova. A máquina explica que Neo Kyoto precisa de jogadores fortes conectados ao cérebro para manter correndo, e as batalhas decidem quem é o melhor. Kika derrotou o rei após Teruto e se tornou a nova rainha e principal. Mente. Teruto se pergunta por que não o usaram, e o sistema diz que o chefe o escolheu por um motivo especial. Teruto decide que tem que salvar sua irmã, mas a única maneira de fazer isso é retornando ao mundo de realidade virtual. No entanto, há um erro no sistema, e as memórias de Teruto são apagadas. Apesar do erro, Higuma diz que fundir os poderes de Teruto com os de Kika tornará o rei super forte. Segundos depois, Teruto acorda em um jardim sem suas memórias. A única coisa que vem à sua mente é batalhar com o rei. Em seguida, vemos uma garota chamada Sakura. Ela está em um telhado cantarolando uma música e explica que todos têm um desejo, mas para realizá-lo é preciso lutar usando as cartas Rebuild e coletar 21 chips para enfrentar o rei. Sakura então recebe uma mensagem do jogo dizendo que ela tem uma semana para confirmar sua participação na jogo. Sakura então se afasta, mencionando que deve encontrar algo. De repente, ela começa a ser perseguida por um cara. O cara lança um ataque com um cartão, mas ela também usa um cartão para conjurar um escudo mágico para se defender. Ela tenta correr novamente, mas quase colide com Teruto, mas Teruto acaba deixando cair o pão. O cara irritado o esmaga e exige que Sakura lhe entregue suas fichas-chave. Sakura tenta recusar, mencionando que o cara não sobreviverá contra ela em uma partida. Teruto, por sua vez, se aproxima do cara. Ele diz que o pão está chorando, e o cara se assusta, chamando-o de um idiota. Ele saca uma faca, mas Teruto a corta com sua carta. De repente, um demônio de caveira vermelha aparece atrás de Teruto. O cara fica apavorado, mas o demônio apaga ele. Teruto então começa a rezar pelo pão, e Sakura oferece comprar um novo para Teruto. Ela o chama de um grande jogador. No entanto, Teruto responde que não sabe nada sobre as cartas. Sakura explica a ele que elas são chamadas de build. Dividem. Eles as usam para sobreviver na cidade, que é governada pelo rei. Ela revela que são necessárias para conceder desejos na cidade. No entanto, Teruto está confuso. Ela o leva a uma área aberta para explicar mais. Sakura chama um robô para criar uma barreira. Ela então explica que terão uma batalha de cartas para que ele possa aprender enquanto Sakura mostra seu porta-cartas e diz que eles têm 41 cartas. A chave para a vitória de Teruto é sua carta de território, que contém um as. Sakura diz a ele para piscar 2 vezes, ativando sua lente exploradora. Agora ele vê suas estatísticas e vidas de batalha, que estão na forma de estrelas. Sakura, usando sua carta de território, invoca seu as, Iora, e diz a Teruto para fazer o mesmo. Seu as se chama Bloom. Teruto começa. Sakura explica que ele precisa colocar uma carta na zona de energia para usar 3 pontos de energia. Então ele pode jogar outra carta com uma cor que combine com a energia. Teruto coloca uma carta na zona de energia e diz: aceito, revelando uma unidade de carta chamada Nadia. Sakura avisa que se ele ficar sem energia, ele não consegue jogar mais. Ela pede para ele atacá-la diretamente, e Nadia elimina uma de suas estrelas. Ela então revela que se todas as estrelas de vida caírem a 0 e ela receber mais um golpe, ela perde. Agora é a vez da Sakura. Ela mostra como o jogo funciona, usando a carta Rabian, Luz da Lua, para eliminar a Nadia de Teruto. Teruto fica surpreso, e Sakura explica que quando as unidades lutam, elas causam dano com base em seu poder. Teruto joga outra carta chamada Dealer Parcial, e derrota o Rabian de Sakura, retirando outra vida de Sakura. Ela explica que a habilidade de Rabian transfere seus pontos de vida pro Zona, aumentando sua energia para 5. Ela a usa para ativar seu cartão de território, transformando a área em um lugar arenoso com uma base de artilharia pesada. Sakura explica que quem maximiza a habilidade de sua unidade vence. Seu as, Iora, ataca e derrota o dealer parcial de Teruto, fazendo-o perder uma vida.
Teruto pensa em usar Bloom, mas tem uma memória estranha de um homem, e Bloom, sorrindo. Isso lhe dá dor de cabeça, mas ele ignora. Ele continua jogando, mas de repente tem uma visão para remover a carta que acabou de ativar, perdendo sua vez. Sakura fica confusa, mas continua jogando. Ela usa a habilidade de sua carta para atacar 2 vezes, destruindo a carta de Teruto. Teruto perde uma vida no primeiro ataque, mas o segundo ataque acerta uma carta de gatilho, que faz ele perder uma vida extra. Sakura explica que ele tem 12 cartas de gatilho no total, e que elas são atribuídas aleatoriamente à sua vida. Pontos. Se ele estiver azarado, pode conseguir 5 cartas de gatilho em seus pontos de vida, o que o faria perder o jogo com apenas 6 ataques. Teruto está em apuros, perdendo vidas e tendo dores de cabeça. De repente, ele tem uma conversa com um homem misterioso dizendo que ele não pode perder. Ele também ouve vozes gritando: derrote! Ele, derrote o rei. De repente, como se recordasse de algumas memórias. Ele declara que vai derrotar o rei. Ele coloca o capuz e pede desculpas a Bloom por tê-la feito esperar. Ele seleciona uma carta e ativa a habilidade de Bloom com ela. A área escurece, assustando Sakura. O movimento de Teruto transforma sua carta principal, Bloom, dando a ela um visual legal. Arma. Ele usa Build Arise para mudar a arena, trazendo estátuas gigantes e uma entidade misteriosa, revelando um gigante. Relógio. A área de batalha se divide em 2 zonas. A habilidade de Bloom elimina as unidades de Sakura, enquanto Teruto joga a carta do Cavaleiro Negro, que ele inicialmente removeu, atacando Sakura. Felizmente, não tem gatilho, então perde apenas uma vida. Sakura fica surpresa que Teruto está começando a jogar como um profissional, e pergunta a Teruto sobre seu passado, e por que ele disse que quer derrotar o rei. Mas ele permanece em silêncio. Agora é a vez de Sakura. Ela joga uma carta e, usando a habilidade dos seus ases, copia a carta. A carta tem uma unidade de canhão grande, e ela aumentou o dano massivo de cada canhão, derrubando-o. Teruto ri, dizendo que está começando a entender o jogo. Sakura pergunta a Teruto se ele sabe como derrotar o rei. Ela afirma saber e se oferece para contar a ele se ele a vencer, o que parece impossível já que Teruto tem 2 vidas e uma unidade. Bloom. Enquanto Sakura tem 6 vidas e uma carta chamada Zofia que pode realizar ataques de 2 golpes, mas ela precisa de um gatilho de explosão para dar os 2 golpes e terminar o jogo. Ela joga a carta Zofia, dizendo que se Teruto perder aqui, ele não pode chegar ao rei. O homem misterioso fala com ele novamente, concordando. Sakura comanda Zofia para atacar Bloom. Teruto tem um breve flashback sobre o homem misterioso e, usando um timing rápido, ativa as habilidades de Bloom, neutralizando e eliminando Zofia. Agora é a vez de Teruto, e ele joga Croupier parcial seguido por Bloom, fazendo Sakura perder 3 vidas. Sakura percebe que não pode vencer com suas cartas atuais, mas continua. Ela joga sua carta principal, Iora, atacando o Partial Dealer e eliminando... Ela não conseguiu derrotar Bloom, porque ela é tão poderosa que pode ressuscitar unidades. Sakura se pergunta se Bloom está protegendo Teruto. Teruto então usa a habilidade de Bloom para reviver Riverworld. Isso elimina Iora, e Sakura ainda está confiante, pois tem 3 vidas restantes. Mas Teruto explica que as chances de acabar com ela com 2 gatilhos de explosão são 80%. Ele direciona Riverworld para atacar Sakura, e infelizmente há um gatilho de explosão, fazendo-a perder as vidas restantes. Teruto vence. Enquanto a zona de batalha se despedaça, Sakura pensa que encontrou a pessoa certa para chegar ao rei. De volta à cidade, ela promete comprar todo o pão que Teruto precisa em troca de suas fichas. Ela explica a batalha especial chamada Rebuild, onde alguém pode desafiar o rei. Para isso, eles precisam de 20 e uma ficha-chave para completar uma chave. Uma vez que a têm, eles podem lutar contra o rei e realizar seu desejo. Teruto diz que não tem nenhum desejo, mas Sakura compartilha seu desejo e pede a ele para levá-la em sua jornada. Ele aceita as fichas-chave dela, e Sakura pede ao robô para registrá-lo como um desafiante oficial. Na manhã seguinte, Sakura pega um pão e vai até o lugar de Teruto, uma pequena tenda debaixo de uma ponte que a surpreendeu quando descobriu que é onde ele mora. Ela lhe dá o pão enquanto ele aprecia seu café da manhã. Sakura pergunta se ele vai à escola ou faz alguma coisa, mas Teruto não se lembra de nada, nem mesmo da cidade em que estão. Enquanto caminham, Sakura explica que estão em uma cidade chamada Neo Kyoto, onde a Build Divide decide tudo. Se você é bom nisso, recebe privilégios, mas se não, sofre no distrito externo, tudo graças à lei do rei. Aguardando para a luz, Sakura, verificando as estatísticas da multidão, diz que não há nenhum desafiador por perto. Teruto pergunta como ela sabe, e ela diz para ele piscar 2 vezes, e agora ele também pode ver as estatísticas das pessoas. Ela o leva para a escola cujo uniforme ele está usando, mas Teruto ainda não consegue se lembrar. Eles planejam verificar se ele está registrado quando uma senhora aparece, agradecendo a Sakura por trazer Teruto de volta. Ela insiste em levá-lo para a sua aula. Sakura está feliz que alguém conhece Teruto, então ela decide focar em encontrar informações sobre desafiantes próximos. Uma garota conversando com suas amigas nota que Teruto é um desafiante e o marca. Depois das aulas, Sakura conta a Teruto que há outros desafiantes na escola. Teruto está confiante de que vai ganhar, então eles vão procurar um.
Sakura pergunta por que ele quer derrotar o rei. Teruto diz que só quer vencê-lo. Em seguida, não conseguiram encontrar nenhum desafiador quando Iori, a garota de antes, aparece pedindo uma luta. Ela aposta uma ficha-chave, mas Teruto aposta todas as 3, o que Sakura era contra, mas ele confia em si mesmo. Eles começam a batalha assim que a zona de batalha é criada, e Iori puxa sua carta de território invocando seu as, Douglak. Teruto invoca seu próprio as, Bloom. Hiyori ataca primeiro usando uma carta chamada Johanna, causando explosões que atingem Teruto, custando-lhe 2 vidas. Um sendo um acionador de explosão. Em seu turno, Teruto joga Nadia, fazendo Hiyori perder uma vida enquanto... Bem, Hiyori invoca um anjo que aumenta o poder de Johanna, tornando as explosões mais fortes. Nadia é derrotada, e o anjo atinge Teruto, fazendo-o perder mais uma vida. Durante a vez de Teruto, ele joga uma carta chamada Viena, e a duplica com outra carta de cópia, atacando as unidades de Hiyori. Ela fica surpresa, e joga uma carta para dar armadura a Douglak e um Spad, ativando Build Arise. Seu território se transforma em uma fortaleza no céu. Hiyori quer ativar a habilidade de Douglak, mas vê que as probabilidades estão contra ela, então ela encerra seu turno. Teruto invoca Nadia novamente e joga uma carta de mágico removendo todos os pontos de Douglak, eliminando-o. Nadia então ataca Hiyori, fazendo-a perder mais vidas. Sakura, que está assistindo, percebe que Hiyori pode ser inferior. No turno dela, Hiyori invoca 2 unidades de carta. A primeira elimina Nadia e a segunda ataca Teruto, tirando uma de suas vidas. Um disparo rápido leva a outra vida, mas felizmente um disparo de gatilho permite que Teruto jogue um míssil, atingindo a primeira unidade de Hiyori e encerrando o turno dela. Para seu turno, Teruto fica sério e coloca o capuz, joga uma carta que ativa as habilidades de Bloom, e usando Build Arise, ele transforma sua zona em seu território. Comprando 2 cartas, ele revive Frida e ataca a segunda unidade de Hiyori, atingindo-a também, tirando 3 de suas vidas. Hiyori consegue um Shot Trigger e o joga, retornando Bloom para o baralho. Agora é a vez da Hiyori. Ela elimina Frida com uma carta, também perdendo sua própria carta. A segunda carta ataca a vida de Teruto. Os planos de Hiyori não saíram como esperado, e ela teme ao experimentar a escuridão de Teruto. Teruto joga uma carta de aço, colocando Bloom de volta e revivendo Frida. Eles atacam Hiyori com um ataque de 2 golpes mais um gatilho de explosão, tirando 3 pontos de vida. De repente, Hiyori se lembra de sua vida difícil no distrito externo e se recusa a recuar. Ela ativa a habilidade do seu território, compra 2 cartas, invoca Douglak de volta, fortalece-o e ataca Bloom, eliminando-a. Em seguida, ela ataca Frida e a vida de Teruto, deixando-o com uma vida. Agora Hiyori espera que Teruto não tenha um destruidor. Carta. Ela está pronta para usar o poder do Douglak para bloquear qualquer ataque, mantendo suas 2 unidades restantes em espera. Dependendo de como o Teruto joga, ela pode vencer, mas ele diz que é o fim dela. Ativando a habilidade de território, Teruto compra 2 cartas, elimina uma das unidades de Hiyori e invoca Riverwort. Riverwort subtrai 6.000 pontos do ataque do oponente, eliminando Douglak. O ataque poderoso de 2 golpes de Riverwort faz Hiyori perder sua última unidade de pé e suas vidas restantes. Teruto vence, ganhando todas as fichas. Sakura o parabeniza, mas também o repreende por apostar todas as suas fichas. Mas as lágrimas de Hiyori chamam sua atenção. Atenção! Sakura elogia-a pela batalha e pergunta por que ela está chorando. É quando Hiyori explica sua vida difícil no distrito externo e o sonho de derrotar o rei para mudar sua vida. Teruto diz que o sonho dela não se tornará realidade, deixando Hiyori triste. Ela percebe que precisa ser forte, então pede para ser sua aprendiz. E depois de alguma discussão, Teruto concorda. No dia seguinte, Sakura, Teruto e Hiyori vão a um lugar legal que Sakura conhece. Ela ouviu falar que há um grupo lá que compartilha fichas para estar mais seguro nas batalhas. Eles acham que é um bom lugar para conseguir mais fichas. Mas quando chegam lá, os membros do grupo estão todos derrotados e suas fichas desapareceram. Sakura se sente triste, mas Teruto diz que eles deveriam encontrar novos desafiantes. Sakura olha em seu sistema para ver quem fez isso. Eles vão a outro lugar para encontrar mais desafiantes. Surpresa! Há um grande grupo de pessoas do lado de fora gritando por direitos dos jogadores de cartas. Sakura se pergunta se algum deles tem fichas quando Hiyori lhe diz que Teruto está desaparecido. Novamente, Teruto foi a uma padaria, e uma pessoa da TV pergunta a ele por que ele quer vencer no Build Divide. Outras pessoas começam a falar também, mas Teruto só quer pão. Eles pensam que ele quis dizer que está com fome, e o levam para se juntar ao protesto deles. Teruto tenta escapar. Por sorte, um cara o ajuda. Escapar. Ele agradece o cara e vai para a padaria. Sakura e Hiyori estão procurando por Teruto, mas ele não está lá. Sakura recebe uma mensagem de seu ajudante secreto, Ishinomi. Ela se desculpa e vai encontrá-lo em um restaurante. Sakura pergunta a Ishinomi se ele sabe quem pegou as fichas.
Ishinome lhe dá uma pasta com todas as informações. O ladrão de fichas se chama Naomitsu. À noite, Naomitsu, o cara que salvou Teruto, está curioso sobre ele. Ele segue Teruto até casa e descobre que Teruto vive em uma tenda. Teruto oferece-lhe café. Naomitsu não gosta de como a sociedade trata pessoas que não são boas no build. Divide. Ele acha que não é justo. Teruto diz que está bem com isso, mas Naomitsu quer mudar as coisas. Ele diz que deve derrotar o rei e, antes de partir, diz a Teruto para procurá-lo se precisar de ajuda. Mais tarde naquela noite, Sakura liga para Naomitsu. Ela diz a ele que sabe tudo sobre ele, onde ele... sua vida, quantos anos ele tem, até seu tipo sanguíneo e seus irmãos. Naomitsu fica muito irritado ao mencionar seus irmãos e exige saber quem ela é. Mas Sakura só quer que ele desafie alguém. Na manhã seguinte, Teruto e Hiyori esperam pelo desafiador que Sakura lhes disse para encontrar. Hiyori aprecia a vista enquanto esperam, e então Naomitsu aparece. Ele não está feliz que Teruto é o desafiante e ostenta suas 7 fichas. Naomitsu acha que Teruto está indo pelo caminho errado ao querer ser rei em vez de derrotar o rei. Embora esse não seja o objetivo de Teruto, ele só quer fazer as suas próprias coisas e desafia Naomitsu para um duelo. Naomitsu concorda e eles apostam 4 fichas cada um, tornando isso um grande confronto. O robô transforma o lugar em uma zona de batalha. Naomitsu traz seu baralho e invoca Lionel, seu ex. Teruto invoca Bloom. Enquanto eles estão lutando, Sakura chega e Hiyori diz a ela que Naomitsu está super bravo com Teruto. Sakura fica surpresa e não sabe o porquê. Até agora, Naomitsu perdeu 4 vidas e Teruto não perdeu nenhuma. Naomitsu pergunta a Teruto o que ele quer do rei, mas Teruto só quer derrotar o rei. Naomitsu fica mais irritado, pensando que Teruto está mentindo. Ele ativa o poder de Lionel e transforma a área em um cânion profundo. Lionel continua atacando mesmo após a vez de Naomitsu, surpreendendo Sakura. Naomitsu revela o poder especial de Lionel que permite que ele ataque novamente simultaneamente após qualquer ataque. Lionel elimina todas as unidades de Teruto e ataca Teruto, tirando-lhe 3 vidas. Agora, Teruto tem apenas 4 vidas sobrando, e Naomitsu tem 5. Sakura e Hiyori estão preocupadas porque Teruto precisa de uma boa jogada para vencer. Na vez dele, Teruto coloca o capuz e diz que não deixará ninguém impedi-lo de alcançar seu objetivo. Ele usa o poder de Bloom, compra 2 cartas e espera por uma carta Buster. Ele consegue uma, mas isso lhe custa uma vida. Nadia ataca Naomitsu, tirando uma estrela. No turno de Naomitsu, ele ordena que Lionel ataque Bloom, mas eles estão empatados. Na próxima jogada, Teruto aumenta o poder de Bloom, mas Naomitsu faz o mesmo com Lionel. Bloom é eliminado e Teruto fica com apenas 4 vidas, enquanto Naomitsu tem 5. Sakura e Hiyori temem por Teruto, mas na vez de Teruto ele diz: a diversão está apenas começando. Ele usa o poder de seu território para pegar 2 cartas Buster, elimina todos os de Naomitsu. Unidades. Invoca Rizoma para acabar com a vida de Naomitsu. Na sua mente, Naomitsu se lembra dos corpos dos seus entes queridos e joga algumas cartas para ressuscitar Lionel e atacar Teruto. Lionel tira 2 vidas, mas um gatilho de tiro aparece e Teruto joga uma carta trunfo, um demônio esqueleto, para eliminar Lionel novamente. Naomitsu se pergunta por que Teruto continua jogando tão fortemente. No turno de Teruto, ele ressuscita Bloom e tira uma das vidas de Naomitsu. Naomitsu não desiste e joga 2 cartas de isca. Ele ataca a vida de Teruto, deixando-o com uma vida. Mas Teruto usa o poder de Bloom para reviver Riverwood, reduzindo a vida das unidades de Naomitsu em 6.000. Ele joga uma carta para ressuscitar Lionel do baralho de Naomitsu e a usa para eliminar as unidades de Naomitsu. Então, com 2 investidas de Riverwood, ele ataca a vida de Naomitsu 2 vezes, deixando-o sem vidas. Naomitsu percebe que Teruto estava sério sobre apenas querer derrotar o rei. Lionel então elimina Naomitsu e Teruto vence a batalha, ganhando mais 4 fichas. Naomitsu admite a derrota e diz que se tornará mais forte para mudar toda a cidade. Teruto diz a ele que vai embora se não gosta da cidade. Todos ficam surpresos. Hiyori acha que Teruto está brincando e diz que não há nada fora de Neo Kyoto, chocando para Teruto. Sakura, sentada em seu lugar habitual, vê que eles têm 8 fichas, mas ainda há um longo caminho a percorrer para chegar ao rei. No dia seguinte, Hiyori pede a Teruto um treinamento intenso porque quer ser tão forte quanto ele. A princípio, Teruto diz não, mas Hiyori oferece-lhe pão, e ele acaba dizendo sim. Enquanto isso, Ishinome está cansada de ler muito quando uma garota chamada Kika chegar dizendo que quer ver Teruto. Ishinome diz que é um problema, mas ela o ameaça para levá-la até Teruto, e ele concorda relutantemente contanto que seja entretenimento. A maneira de Teruto treinar Hiyori é fazê-la lutar por pão. Depois de ganhar alguns dos veteranos, ele recebe uma notificação para um especial croissant. Tanto ele quanto Hiyori vão procurar a loja, enquanto Sakura, sem conseguir convencê-los de que não é um treinamento intenso, sai para encontrar desafiantes. Hiyori e Teruto chegam a uma estrada abandonada, e Hiyori vai procurar a loja quando Kika aparece e começa a falar com Teruto. Kika pede a Teruto para jogar um jogo com
Ela diz que se ele conseguir derrotá-la, ela lhe dará croissants especiais que ela deixa cair. Teruto está prestes a pegá-los quando toda a área muda e Kika ri, dizendo que ele caiu na dela. Truques. Hiyori entra e pergunta onde eles estão, e Kika fica chateada, usando seu poder para prender Hiyori contra a parede, prometendo soltá-la quando a partida terminar. Kika gira um peão para decidir quem joga primeiro, e cai em Teruto. Ele aceita o duelo e invoca Bloom. A garota também invoca seu as, Margraya. Ishinome assiste a tudo e envia uma distração para impedir Sakura de interferir na duelo. Teruto e Kika batalham com Kika, eliminando a unidade de Teruto, Nadia. Teruto responde colocando uma unidade que serve como isca, e o impede de ser atingido. Hiyori o incentiva, mas Kika traz uma habilidade de unidade, uma balança de julgamento, permitindo que ela contra-ataque com as moedas que caem nela. Teruto se recusa a se deixar abalar e a ataca com sua unidade isca. Ainda em seu turno, ele olha atentamente para ela. Kika, que está usando uma máscara. Ele vê uma vaga lembrança de uma jovem, mas não dá muita atenção. Continuando a luta, ele ativa a habilidade de Bloom e transforma a zona. De alguma forma, Kika fica animada ao ver sua zona e Bloom. Teruto puxa 2 cartas para cartas de reforço, mas só consegue uma, custando-lhe 1 vida. Isso adiciona outra moeda à balança de julgamento de Kika. Para encerrar seu turno, ele usa Bloom para eliminar uma das unidades de Kika, deixando ambos com 8 vidas cada. A vez de Kika chega e ela ativa as habilidades de seu as, usando Build Arise, para transformar sua zona em um lugar que ela chama de Santuário da Justiça. Usando as 2 moedas da balança de julgamento, Margraya elimina Bloom, ganha 5.000 de poder e tira 2 vidas de Teruto. Felizmente, há um disparo de gatilho que ele usa para destruir uma das unidades da Kika. Em seu turno, ele vê novamente a jovem em Kika, mas ignora e joga. Comprando 2 cartas, ele consegue eliminar Margraya, mas isso adiciona uma moeda ao julgamento. Escala. Ele então termina usando Rizon para atacar Kika, tirando 1 vida dela. Sakura, por outro lado, segue a isca que Ishinome deixou por muito tempo, e começa a perceber que pode ser uma distração. Ela verifica Teruto e Hiyori apenas para descobrir que a localização deles está offline. Então ela corre de volta para procurá-los, certa de que isso só pode ser obra de Ishinome quando sente uma presença familiar por perto. Em sua vez, Kika está ainda jovial e traz uma de suas unidades, Elisabel. Usando a moeda de julgamento, ela traz de volta a Margraya, e a moeda novamente lhe dá 5.000 de poder e um golpe. Kika a envia para atacar Rizon, mas Teruto usa um timing rápido, puxando uma carta que reduz o poder de Margraya, permitindo que Rizon vença. Kika segue, usando Elisabel para atacar o Cavaleiro Negro, eliminando ambas as unidades. Hiyori, torcendo por Teruto, começa a se preocupar, pois Kika é realmente boa. Kika começa a rir e diz que Teruto é o único que pode mantê-la entretida. Teruto fica chocado ao saber que ela conhece seu nome e sente uma leve dor de cabeça novamente. Ela continua a perguntar se ele esqueceu dela, apesar de terem jogado juntos tantas vezes. Teruto vê uma memória em silhueta de seu eu mais jovem sendo perseguido por uma garota, e a garota dizendo para ele brincar com ela. Novamente, parece que Teruto se lembra dela. Ele invoca Nadia e Bloom e a ataca, mas isso se torna um disparador de tiro, do qual Kika fica feliz, pois o usa para enviar Bloom de volta ao baralho novamente. Na vez dela, ela pergunta a Teruto se ele ainda gosta de croissants e diz para ele não seguir estranhos por aí, porque eles têm seus lanches favoritos. Ela revela que foi isso que os levou a jogar juntos. De novo, mesmo que ele esteja de volta, ele não é tão bom quanto era antes. Essa revelação choca Teruto. Ela continua a perguntar por que ele voltou sem considerar como ela teria sentiu. Hiyori pergunta se ele a conhece, mas como Hiyori escolheu chamá-lo de mestre, Kika a repreende por chamar Teruto de mestre, dizendo que apenas ela pode ser amiga dele e que só ela deveria jogar com Teruto para sempre. Ela começa a ativar suas unidades, enviando-as para atacar Teruto, enquanto continua dizendo que Teruto deve apenas olhar e jogar com ela. Esses ataques tiram 4 vidas de uma vez, deixando Teruto com apenas 1 vida. Então, Teruto se lembra de que nunca pensou em perder ou na perda, e essa não seria a primeira vez. Ele invoca Bloom e revive Riverward, reduzindo as unidades de Kika em 6.000, eliminando uma, e usando Nadia para eliminar Elisabel. Kika está encantada com as ações dele, eliminando Riverward, dizendo que Teruto sempre foi assim, nunca desistindo, não importa o quanto ela o encurrale. É isso que ela gostava nele, e começa a chorar lágrimas de felicidade, dizendo que é divertido jogar com ele e destruí-lo porque ele é o mais forte dos... Ela convoca Margraya novamente, alegando que este é o fim para Teruto. Ela o ataca, tomando sua última vida. Mas isso se torna um gatilho que dá a Teruto uma carta trunfo que ele envia para atacar Margraya. Kika usa um tempo rápido para contra-atacar e eliminar sua carta trunfo, então declara que o ama antes de finalmente derrotar.
Ele. Ao retornarem ao mundo normal, a máscara dela se parte ao meio, revelando seu rosto. Hiyori, agora livre de suas amarras, corre para ver como está Teruto, e ao ver o rosto da garota, diz a Teruto que está surpresa por ele conhecer Kika, porque Kika é o rei que ele estava tentando alcançar, e Kika confirma isso. Sakura chega e Ishinomi vê isso como sua deixa para partir. Ele pega Kika e juntos deixam a cena. Teruto ainda está surpreso que Kika é a rainha, e nesse momento ele diz que ela é sua irmã mais nova. Kika retorna apenas para encontrar Higuma. Quem pergunta onde ela esteve, e ela diz que esteve por ali. Ele diz a ela que nunca deu permissão para sair, mas ela responde que pode fazer o que quiser já que é a rei, e Higuma fica em silêncio. Ela segura um boneco do Teruto e exclama o quanto estava feliz, esperando jogar com ele novamente. No dia seguinte, Hiyori e Sakura percebem que Teruto está muito triste após perder para a irmã mais nova. Elas estão preocupadas que ele possa desistir de desafiar o rei. Por outro lado, Kika joga um jogo com um boneco que tem as mesmas cartas que Teruto, incluindo Bloom. Ela vence facilmente e o jogo termina. Higuma aparece e Kika diz a ele que a boneca não era divertida, querendo lutar contra Teruto, novamente. Mas Higuma diz que ela não pode e precisa descansar, o que ela concorda. Kika adormece com cabos ao seu redor, esperando ver Teruto novamente. Mais tarde, Higuma repreende Ishinomi por ter levado Kika até Teruto no outro dia. Ishinomi diz para não se preocupar, pois faz parte de tornar Teruto mais forte para o sonho de Higuma. Ele vai embora, dizendo que vai pescar. Sekura e Hiyori tentam animar Teruto, dizendo-lhe para se preparar para o próximo desafio. Sekura pergunta se ele realmente não quer desafiar o rei porque ela é sua irmãzinha. Teruto vai embora, dizendo-lhes para deixá-lo em paz. Ele vai a outro lugar para pescar e Ishinomi já está lá, mas eles não conversam. Mais tarde, Sekura e Hiyori vão a um restaurante. Sekura promete a Hiyori bolo se ela ficar para uma reunião de estratégia para ajudar Teruto a se sentir feliz novamente. Hiyori aproveita seu bolo enquanto Sekura pergunta se ela acha que Teruto é estranho. Sekura diz que não pode acreditar que o rei é a irmã mais nova de Teruto, achando que pode ser uma mentira porque Teruto não se lembra de nada. Hiyori não acha que seja mentira, e o jeito que ele se comporta não é um grande problema, e diz que Teruto é apenas distraído. Sekura concorda e lembra de um momento com Kika, mas quando Hiyori pergunta o que aconteceu, ela desconsidera como se não fosse nada. Por outro lado, Ishinomi decide falar com Teruto. Ele diz que pescar é ótimo para esquecer preocupações, mas Teruto parece incomodado. Teruto manda ele ficar quieto, mas Ishinomi continua falar. Ele diz que pescar pode trazer um medo de perder, criando um trauma de derrota. Ishinomi acha que Teruto está passando por isso. Teruto nega, mas tem flashbacks de perder para sua irmã e outras memórias. Quando escurece, as memórias de Teruto surgem enquanto ele se lembra de jogar Build Divide com Kika quando era criança, sempre perdendo. Ele diz a Ishinomi que Kika é a única pessoa que ele não conseguiu derrotar. Ishinomi o encoraja a não desistir, dizendo que ele pode se tornar mais forte e vencer Kika. Teruto decide derrotar a rainha, Kika. Ishinomi vai embora, desejando-lhe o melhor, de volta para Sekura e Hiyori. Ainda estão tentando descobrir como animar Teruto. Sekura decide revelar a localização de Teruto para torná-lo um alvo para desafiantes, na esperança de que isso impulsione seu confiança. Hiyori discorda, pedindo para dar tempo a Teruto para se recuperar. Mas Sekura revela o local para todos os desafiantes, prometendo 8 chips por derrotá-lo. Mais tarde, eles encontram Teruto ainda pescando. Sekura fica bravo, achando que ele está apenas pescando. Ela joga todos os peixes no rio. Antes que uma discussão comece, Hiyori pergunta a Teruto se algum desafiador apareceu. Sekura admite que os enviou. Teruto diz que todos eram novatos e entrega todas as suas fichas para Sekura. Enquanto ela conta, percebe que ele ganhou mais 3, totalizando 11. Teruto se levanta dizendo que não perdeu o rumo e planeja derrotar o... Sekura pede a ele para prometer, apostando tudo nele, e Teruto a assegura que sim. Depois disso, um homem chamado Kaizen questiona Naomitsu sobre derrotar seus alunos, e Naomitsu admite isso. Kaizen pede a um de seus alunos, Oki, que desafie Naomitsu para uma batalha. Mais tarde, Naomitsu acorda em um quarto e encontra Hiyori, Sekura e Teruto ali. Sekura explica que estão na casa dela, e Teruto encontrou Naomitsu em frente à sua tenda e o trouxe para lá. Hiyori pergunta a Naomitsu o que aconteceu, e ele diz que foi uma batalha. Naomitsu explica que enfrentou a facção de feitiçaria da Universidade Neo Kyoto, liderada por Kaizen, o professor de cartas. Kaizen inicialmente enviou seus estudantes, todos derrotados por Naomitsu, mas Kaizen observou seus movimentos para prever eles, acabando por derrotá-lo. Naomitsu revela que Kaizen sequestra pessoas do distrito exterior para experimentos. O grupo de Teruto decide vingar-se de Kaizen pelo que ele fez a Naomitsu, surpreendendo-o por estarem dispostos a ajudar. No dia seguinte, eles vão ao laboratório de pesquisa onde Kaizen está, mas Naomitsu fica para trás, já que viram seu rosto. E assim, para não comprometer a missão, ele se juntará mais tarde. Fingindo interesse em estudar, Kaizen conversa com ele sobre o departamento e pede café. Ao oferecer café para Sekura, ele passa por suas mãos e derrama.
Kaizen ignora e manda um aluno limpar, enquanto o outro deve lhes dar um tour. O aluno explica que eles pesquisam medicina mágica, pois acreditam que Build Divide pode ser usado para batalhas e fins medicinais. Propósito, mais tarde Hiyori nota que Sakura está desaparecida. O guia alega que Sakura possivelmente se perdeu no caminho para o banheiro. Mas Teruto, sentindo uma... mentir, puxa seu cartão e deixa o guia inconsciente. Hiyori liga para Naomitsu e conta que Sakura foi sequestrada. Teruto decide procurá-la. Enquanto Hiyori tenta detê-lo, ela acidentalmente tropeça, fazendo com que a mão de Teruto toque um livro, revelando uma área subterrânea secreta. Eles encontram pessoas em camas, sujeitos de teste do laboratório de pesquisa mágica. De repente, Kaizen se dirige a eles através de um alto-falante, alertando para se renderem se quiserem Sakura segura. Seus alunos o cercam. Teruto, usando um cartão, cria um buraco para escapar e resgatar Sakura sozinho, deixando Hiyori e Naomitsu para lidarem com o resto. Enquanto isso, Kaizen prendeu Sakura, revelando que seu corpo especial a torna perfeita para seus experimentos. Teruto chega, desafiando Kaizen para um duelo. Kaizen aceita, amarrando Sakura a um branco parede. Antes da batalha, Teruto aposta 11 fichas e Kaizen aposta todas as suas 5 fichas. Kaizen convoca seu as chamado Rebecca e Teruto chama Bloom. Kaizen quer se tornar rei para mudar o mundo com magia. Medicina. Ele ativa o território de batalha de Rebecca, um forte arsenal, atacando Teruto e fazendo-o perder 2 vidas. O território de Kaizen permite que ele compre 2 cartas a cada turno quando ataca. Teruto, ativando Bloom, envia Hisomi para atacar. Mas Kaizen bloqueia, vangloriando-se de saber através de seus registros de dados. Sakura se pergunta sobre o registro de dados que Kaizen menciona. Kaizen revela que, com base em relatórios enviados por alguns dos desafiantes de Teruto, que eram de Kaizens, estudantes, ele sabe sobre Teruto. Teruto tem 6 vidas e Kaizen tem 9. No turno de Kaizen, ele compra uma carta chamada Rosa, comprando mais 4 cartas. Ele usa o poder para eliminar Hisomi. Então atinge Teruto por 3 vidas. Teruto, arriscando, ativa sua habilidade de zona para comprar 2 cartas, destruindo Rosa e revivendo Bloom. Ele invoca Indive, atacando e tirando 2 vidas de Kaizen. Kaizen compra Marulina, eliminando Indive. Teruto compra uma carta, lançando um míssil em Marulina. Kaizen, com suas 9 vidas, acredita que vencerá em seu próximo turno. Mas Teruto aposta tudo na sua última jogada. Teruto ativa sua carta Pesadelo, revivendo Rosa do baralho de Kaizen e energizando dela. Ele dá um golpe nela, totalizando 3 golpes. Usando a habilidade de Bloom, Teruto revive Indive, que tem 2 golpes. Kaizen, frustrado mas calmo, afirma que os 5 golpes não podem derrotá-lo. No entanto, Teruto acredita no contrário. O primeiro golpe de Rosa tira uma das vidas de Kaizen, ativando um disparo que ele usa em Rosa. O dano não tira Rosa de jogo. Teruto manda Rosa disparar seus 2 golpes restantes, ativando 4 disparos que acabam tirando 6 vidas de Kaizen, deixando-o sem nada. Teruto então usa Indive para atacar, finalmente derrotando Kaizen. Kaizen perde suas 5 fichas para Teruto. Após a batalha, Sakura é libertada, e o grupo confisca todos os discos de pesquisa de Kaizen. Kaizen afirma que ainda tem suas fichas de estudante, mas Sakura mostra a ele o dispositivo terminal que usou para transmitir toda a ideologia negativa que ele falou durante a batalha para os estudantes. Ela está confiante de que ninguém trabalhará para ele novamente. Grupo retorna, e Naomitsu pede desculpas e agradece a Teruto por salvar sua vida. Sakura expressa sua gratidão a Teruto, que lhe disse que tinha que fazer algo por ela, já que ela sempre cuida dele e estava preocupado com ela. Sakura fica surpresa, mas sorri. Mais tarde, Kaizen recebe uma ligação de Higuma, que lhe diz que ele não é mais útil. De repente, marionetes aparecem e atacam Kaizen. Na casa de Sakura, Hiyori conta animadamente a Sakura sobre um novo resort de praia que acabou de abrir. Ela pergunta a Sakura se ela já viu o mar, mas Sakura admite que só leu sobre ele em livros. Hiyori menciona que, apesar de querer muito ir, os ingressos são muito caros. Sakura se oferece generosamente para pagar e sugere que convidem o amigo Teruto para se juntar a elas. No dia seguinte, o trio vai ao resort de praia para um dia de diversão à beira-mar. Eles aproveitam a praia e, mais tarde, uma idol chamada Miharu faz um concerto no meio do mar, deixando todos maravilhados com sua... cantando. Após o concerto, Sakura e Miharu ambas querem uma bebida de fruta tropical, mas há apenas uma sobrando. Elas decidem ter um duelo amigável por ela. Miharu se apresenta, e elas se envolvem em uma batalha de Build Divide. Miharu invoca sua poderosa carta principal, Margulis, e Sakura invoca Iora. Durante a batalha, Miharu revela que guarda rancor contra Sakura, pensando que ela a julga como os outros fazem. Apesar de Margulis reduzir as vidas restantes de Sakura, Sakura consegue dar o golpe final e ganhar o duelo. Ela incentiva Miharu a parar de sentir pena de si mesma e aceitar o próprio caminho. Após sua derrota, Miharu graciosamente deixa Sakura ficar com a última bebida e promete ser boa a partir de agora.
Como tudo já está resolvido, Sakura publica um aviso de criança perdida para Teruto, mas ele é encontrado relaxando no mar e não responde ao aviso. Após a aventura na praia, Hiyori tenta deixar Sakura bonita para Teruto, mas eles percebem que ele não está interessado em aparências, apenas batalhas e pão. Enquanto isso, Teruto se dirige a uma padaria, cativado pelas opções de dar água na boca. A dona, que o havia convidado, compartilha que Teruto e Kika amavam pão quando eram pequenos. Ela lhe mostra uma foto de infância, revelando que eles eram inseparáveis até problemas familiares separou-os. Kika ficou devastada, chorando ao descobrir. Teruto vislumbra aquele momento emocional. Mais tarde, Teruto agradece ao dono e se dirige ao santuário onde acordou pela primeira vez. De repente, uma bomba de fumaça ataca e ele encontra Ishinomi. Quando perguntado sobre o que ele quer, Ishinomi explica que quer ver algo intrigante entre Teruto, que se lembra de seu passado, e aquele que não se lembra. Com um estalo, Teruto se transforma em seu eu infantil, encontrando-se em seu quarto de infância com a jovem Kika. Ishinomi diz que Higuma é lento, então ele quer acelerar as coisas. A jovem Kika convida Teruto para jogar Build Divide. Esquecendo que é uma simulação, Teruto age como seu eu mais jovem. Eles jogam, e Kika, que não conhece o jogo, aprende com a orientação de Teruto. O jogo se torna real, e Kika convoca Iora, confundindo Teruto, já que a forma madura dela é Margreia. Eles batalham, e Kika, agora habilidosa, ataca. Teruto, confuso e chateado, ele perde, marcando sua primeira derrota. Ishinomi mostra a Teruto o que aconteceu em seguida. Kika começou a vencer Teruto em seu Build Divide jogo, mas ele ficou bravo e parou de jogar com ela. Apesar de seus apelos, Teruto começou a ignorar Kika, e após uma recusa, ela chorou e seu cabelo ficou branco. Os problemas dos pais os fizeram se distanciar. Antes de partir, Kika pediu a Teruto para jogar com ela uma última vez. Ele concordou, prometendo jogar no dia seguinte. No entanto, quando Kika não conseguiu encontrar suas cartas no dia seguinte, ela se culpou, sem saber que Teruto as tinha levado e partido, encerrando a conexão deles. Ishinomi pergunta a Teruto sobre seus sentimentos e se eles mudam o ódio dele pelo rei, mas Teruto implora para voltar ao presente. Rememorando no santuário, Teruto encontra as cartas de Kika onde as escondeu, percebendo que sempre foi o antagonista na história deles. À noite, Teruto surpreende Sakura e Hiyori, tendo ganhado mais 3 fichas. Sakura insiste em segui-lo para conseguir pão, lembrando-o de sua tendência de se perder. Um flashback da jovem Kika passa na mente de Teruto, e ele permite que Sakura vá com ele. Ela questiona sua nova motivação, sugerindo que ela pode ser sua irmãzinha, mas Teruto esclarece que Kika detém esse papel. Ele está determinado a coletar as fichas restantes, alcançar o rei e lutar contra Kika. Enquanto isso, Higuma aguarda ansiosamente Teruto, animado para a iminente batalha com Kika. Rimpo avisa que o tempo de Kika está se esgotando, mas Higuma continua empolgado com o confronto entre Teruto e Kika. No dia seguinte, Sakura e Hiroai estão super empolgados porque, após a última batalha de Teruto, eles precisam de apenas mais uma ficha para alcançar o rei. Hiroai menciona que Teruto sorriu quando ganhou as fichas, mas Sakura não percebeu. Hiroai fala sobre como Teruto está diferente agora, até buscando desafiantes por si mesmo. Sakura percebe algo e diz que precisa ir a algum lugar. Mais tarde naquela noite, o sistema anuncia a Sakura que é hora do próximo de Teruto. Oponente, ela começa a se sentir meio triste por isso. No dia seguinte, o grupo encontra o desafiante de Teruto, um garoto chamado Saiki. Sakura diz a todos para não subestimar Saiki porque ele está a apenas uma ficha de desafiar o rei também. A batalha começa e ambos apostam todas as suas fichas. Saiki traz seu trunfo, chamado Vertiga, e Teruto invoca Bloom. Depois de algumas trocas, Sakura diz que a batalha está super si mesmo, então Saiki muda sua zona usando Build Arise, e ela se transforma em uma cidadela de lava e neve. Eles continuam lutando, e a habilidade de território de Saiki lhe dá a vantagem. Ele derrota Bloom e Endive, mas Teruto traz Bloom de volta e aumenta seu poder usando uma carta do baralho de Saiki. Mas em vez de ir atrás de Bloom, Saiki ataca Teruto e tira 3 de suas vidas, deixando-o em uma situação difícil. Mas Teruto não desiste. Ele ativa na habilidade de Bloom e invoca Riverwort, reduzindo as unidades de Saiki em 6.000, eliminando uma e usando Riverwort para se livrar da outra. Saiki traz de volta Vertiga e o fortalece para derrotar o preto de Teruto. Dragão. Ele então ataca Teruto, mas por causa de um gatilho de tiro, Teruto usa uma carta super legal, um demônio que elimina as cartas de Saiki. Agora, Saiki tem 5 vidas e Teruto apenas uma. Saiki pergunta a Teruto o que força significa para ele, e Teruto responde que é tudo sobre enfrentar o rei, não perder e seguir seu caminho. Com Riverwort Bloom, Teruto tira as vidas de Saiki e derrota-o, pegando as fichas de Saiki e completando as 21 fichas necessárias para desafiar o rei. É uma grande vitória para Teruto. De repente, as 21 fichas se transformam em uma chave. Teruto dá a chave para Sakura, que começa a falar sobre realizar seu desejo, confundindo todos.
De repente, ela se despede de Hiyori e Teruto, bloqueia o caminho deles e corre para usar a chave para chegar ao rei. Sakura menciona que é como Teruto e revela que acordou sem se lembrar de nada, nem mesmo do próprio nome. Ishinome apareceu, disse a ela que era Sakura e deu a ela tudo que ela tem agora. Ela percebeu que era diferente, sem fome ou sono. Ishinome disse para não se preocupar, mas Sakura está preocupada porque suas memórias não têm... Retornou. Tudo que ela se lembra é da batalha de reconstrução. Ishinome revela que eles concederam apenas metade de seu desejo quando ela derrotou o rei, tornando-a apenas uma alma, não o seu verdadeiro eu. Sakura pergunta sobre seu corpo, suspeitando que o rei o roubou. Ishinome não pode ajudar, então Sakura decide desafiar o rei novamente para fazer um novo desejo e recuperar seu corpo e memória. Ishinome lhe dá 3 fichas e Sakura resolve encontrar alguém para lutar as batalhas por ela. Após muitas batalhas, ela conhece Teruto e percebe que ele é quem a ajudará a coletar fichas. Enquanto isso, Nihomitsu descobre a traição de Sakura e fica com raiva, suspeitando que ela foi batalhar com o rei. Teruto tem um flashback de cair em um abismo. Depois de pensar, ele se levanta e revela que Sakura não conseguirá seu desejo se ela derrotar o rei. Ele venceu uma batalha de reconstrução contra o rei uma vez. Mais tarde, Sakura chega ao local do rei, abrindo os portões com a chave. Kika está decepcionada porque Teruto não... Venha, mas Sakura não se incomoda, chamando Kika de falsa por ter roubado seu corpo e desafiando-a para um duelo. O que Kika aceita. Enquanto Teruto e seus amigos correm em direção à torre, um pequeno terremoto sacode tudo e uma buzina alta sinaliza o início de uma batalha de reconstrução. Teruto acelera ainda mais. Enquanto isso, na torre, Sakura e Kika criam suas áreas especiais, preparando-se para uma grande luta. Sakura ataca com Rabian, mas Kika bloqueia. Então Sakura tenta com a Johanna, mas Kika transforma a vida dela em um gatilho de tiro, usando isso para enviar Johanna de volta para o baralho. Kika fala sobre como Sakura escolher Teruto para ajudá-la não foi apenas uma coisa aleatória. Sakura percebe que Kika não está atacando, mas colocando cartas em seu baralho. Kika diz que Teruto não perdoará Sakura, mas Sakura acha que é o melhor, já que recuperar seu corpo a levará a um tempo em que Teruto não está por perto. Sakura ativa Yora, transformando a zona em uma coisa voadora chamada Magdrag. Ela usa Magdrag para atacar as 2 unidades de Kika, então usa Yora para atingir Kika, tirando 2 de suas vidas. Ela ataca novamente com outra unidade, pegando mais uma vida e deixando Kika com apenas 5. Agora é a vez da Kika. Ela apenas invoca uma carta e termina seu turno sem... atacando. Sakura pergunta a Kika por que ela não está levando a batalha a sério. Kika fala sobre seu tempo com Teruto, listando todas as coisas que ama nele. Sakura concorda, irritando Kika porque ela acha que ninguém deveria conhecer Teruto melhor do que ela. Sakura se arrepende de trair Teruto, que se preocupava com ela, mas ela continua. Ela usa Yora e Magdrag para tirar mais 2 vidas de Kika, deixando-a com 3. Mas há um disparo de gatilho, e Kika o usa para ativar uma unidade de contra-ataque, impedindo Sakura de alcançar sua vida. Kika fica frustrada e começa a jogar para... Real Kika faz um super movimento usando Margreia e muda sua zona para o Santuário da Justiça. Algo super poderoso e novo. Sakura fica super surpresa. Kika se livra de Yora, Nadia, bloqueia Magdrag e depois destrói Magdrag com... Margreia. Magdrag cai no chão e Kika ri, dizendo que todas as unidades de Sakura se foram, e que ela está sozinha, e sempre estará sozinha. Mas Sakura ainda tem 9 vidas, e não está dando em jogo. Ela traz Johanna e Yora revida, invocando outra Yora. Sakura ativa Magdrag novamente e contra-ataca, eliminando 2 das unidades de Kika. Então ela usa Johanna para tirar uma vida de Kika, deixando-a com apenas 2 vidas. Kika tenta atacar Sakura com Margareia, mas Sakura usa seu Magdrag para bloqueá-la, e Magdrag é eliminado. Sakura vai escolher uma carta para seu... aumentar, mas não é uma boa jogada, então ela termina seu turno. Agora é a vez de Kika. Ela puxa uma carta especial e diz a Sakura que está um pouco à frente em vidas. Com sua carta especial, toda vez que Sakura envia uma unidade, o poder de Kika aumenta. Kika diz que Sakura deveria parar de dizer que possui o corpo se não consegue lembrar das memórias. Kika traz Elizabeth e Grona, e usando L-View, lança um ataque de 2 golpes em Sakura, tirando 2 de suas vidas. Mais uma vida é um gatilho de tiro, e Sakura a usa para descansar Elizabeth. Kika continua, dizendo que Sakura não poderia sentir nada por seu irmão gêmeo, Teruto, mesmo sendo gêmeos. Segundo Kika, Sakura é apenas uma boneca nascida dela, e seu sonho de conseguir um corpo não se tornará realidade. Kika ri e já tirou 3 vidas de Sakura neste ponto. Sakura responde, dizendo que sabe de tudo isso, mas quer tentar. Ela percebeu que é diferente, e mesmo que seu destino seja desaparecer, ela não quer desistir. Enquanto isso, Teruto está do lado de fora, tentando atravessar o portão com seu card, mas não está funcionando. Ishinome, que sabe que eles estão lá, aparece e oferece ajuda. Ele pergunta a Teruto por quem ele está lá, e após alguma hesitação, Teruto solta Sakura, quando outro tremor acontece. Ishinome toma isso como sua resposta e diz que se Teruto estiver pronto, sua existência pode acabar isso.
Tempo, e Teruto concorda se Ishinome o levar até Sakura. De volta à luta, Kika diz a Sakura que seu desejo não será realizado. Em vez disso, ela será absorvida e desaparecerá. Sakura pergunta por que Kika a criou, e Kika admite que foi porque ela queria tanto um desejo que elas se separaram em duas. Isso deixa Kika triste, e sem querer ouvir mais, ela lança um ataque de 2 golpes em Sakura, tirando 3 de suas vidas. Kika diz para Sakura desistir, mas Sakura se recusa, expressando arrependimento por ter usado Teruto para seu desejo, mas insistindo em querer sentir novamente. Nesse momento, Teruto, Nihomitsu e Hiyori chegam graças a Ishinome. Teruto tenta parar a luta, mas Sakura insiste em recuperar seu corpo, acreditando que não é real sem ele. Teruto a tranquiliza, dizendo que ela é real para ele e que foi graças a ela que ele chegou até aqui. Kika fica furiosa e está prestes a destruir Sakura, mas Teruto intervém, dizendo que Sakura renasceu com uma alma. No entanto, Sakura diz a ele para não se preocupar, pois finalmente teve seu desejo realizado. Kika usa Margreya para destruir a última vida de Sakura, e ela se dispersa em pétalas, agradecendo a Teruto por estar com ela até o fim. A partida acabou, e Hiyori, ao ver o desaparecimento de Sakura, começa a chorar. De repente, Kika recupera sua outra metade e fica mais forte. Isso enfurece Teruto, que dá a Hiyori as roupas de Sakura para segurar e desafia Kika para um duelo. Kika aceita e Ishinome declara que a verdadeira batalha está prestes a começar. Higuma, que está assistindo, está ansioso para testemunhar o verdadeiro poder do rei. A batalha está prestes a começar. No entanto, Teruto começa a lembrar de suas memórias. Ele percebe como e por que está aqui. Depois, ao lembrar-se disso, Teruto ataca com Viena, depois Ambition Eater, tirando 3 vidas de Kika. Mas ela reage, usando Grona para se livrar de Ambition Eater e reduzindo 3 vidas de Teruto. Agora ambos têm 7 vidas restantes. Kika está feliz porque Teruto parece ter olhos só para ela, mas Teruto fica sério. Ele coloca o capuz, ativa, floresce e transforma todo o campo de batalha em algo que ele chama de Torre das Provas. É totalmente diferente de antes. Teruto invoca Rizon e ataca a Grona. Kika também fica séria, ativando Margreya e fortalecendo suas unidades. Ela usa Margreya para se livrar de Rizon, mas Teruto puxa uma carta destruidora, salvando Bloom e usando-a para eliminar Grona. Kika adora o desafio, dizendo que continuará derrotando ele. É a vez do Teruto, e ele ativa a Torre das Provas, invoca Mantis e revive Arya. Arya ataca Margreya, eliminando-a, e Mantis atinge Kika, tirando 4 de suas vidas. Mas a última se transforma em um gatilho de tiro, permitindo que ela compre uma carta e invoque Elizabeth enquanto revive Margreya. Kika diz que essa é a última batalha deles, planejando selar Teruto dentro dela e jogar juntos. Para sempre. Ela duplica Elizabeth, invoca Helmina e a usa para anular Bloom's habilidade. Então ela derrota Mantis de Teruto com Margreya e o ataca com o Elizabeth duplo, reduzindo suas vidas para uma. Kika o zomba, achando que já ganhou. Mas então Teruto tira o capuz e a surpreende. Ele não veio para derrotá-la, veio para pedir desculpas porque não a odeia de jeito nenhum. Na grande batalha entre Kika e Teruto, as coisas ficam intensas. Teruto pede desculpas a Kika por suas ações passadas, desculpando-se pela cor de seu cabelo e por torná-la a rei. Ele admite que foi sua própria fraqueza que o fez agir dessa forma. Teruto joga sua vez, usando um dragão negro para enfraquecer Margreya e Helmina. Então ativa a Torre das Provações para reviver Rizon. Ele aumenta o poder do dragão negro, ataca e elimina Elizabeth e Rizon. Kika começa a chorar porque sempre achou que Teruto a odiava, mas agora vê o Teruto que queria alcançar e está super feliz. Eles continuam batalhando, ambos desfrutando do jogo. Teruto invoca Mantis, revive Arya e derrota Margreya. Kika invoca Elivu e ataca Teruto, deixando ambos com uma vida. Kika traz Elivu de volta e ataca, reduzindo as vidas de Teruto para... do Assistant ambos estão sorrindo, se divertindo muito. Teruto se lembra de Sakura e joga a Iora do baralho de Kika. Kika se pergunta por que ele tem a Iora da Sakura, mas Teruto revela que é dela, tomada quando eram crianças. Ele joga Arya, ataca com o dragão negro e ambos se eliminam. Com o campo de Kika vazio, Teruto expressa que ela o deixou mais forte, assim como ele a deixou mais forte. Ele usa Bloom para vencer a batalha, mas há um flashback. Kika se vê presa, e Higuma diz para ela oferecer seu corpo ao rei. Ela resiste, mas acaba sucumbindo, criando Sakura em sua mente antes de se tornar Kika, o rei. De volta à batalha, Iora elimina Kika. Eles se encontram de volta na torre e um robô parabeniza Teruto. O lugar começa a desmoronar e a unidade central tenta capturar Kika novamente. Teruto não desiste. Bloom ajuda a libertar Kika, mas a torre está em caos. A torre de Higuma tem um mau funcionamento e Teruto se recusa a soltar Kika apesar dos cabos puxando. Bloom age por conta própria, libertando Kika, mas aprisionando Teruto. Nihomutsu revela que Higuma é seu pai e busca vingança por seus irmãos caídos. A torre está infestada por insetos e Nihomutsu ataca Higuma.
Rupi sugere partir e Ishinomi se despede antes que os insetos engulam tudo. Em uma nova cena, a unidade central tenta levar Teruto. Ele diz a Hiyori e Kika para voltarem ao mundo real. Os bugs infestam a torre e Teruto é levado embora. Hiyori flutua no espaço virtual e Ishinomi a salva. Quando Hiyori acorda, ela vê a torre Neo Kyoto coberta por uma membrana rosa parecida com pétalas, deixando-a confusa. Assista a este próximo vídeo. Vejo você no próximo.